que eu não estou aqui para falar de mim, né? Hoje eu estou aqui para falar de um dos fundadores aí, né? Da Casa Publicadora aí, junto com o Capitão Bates aí, né? Estou aqui para falar da nossa amiga Ellen White, que é seu nome de solteira? Ellen Gold Armin. Ah, interessante. Bom, Ellen White, conte aqui um pouco da sua história para cada um de nós, como, onde foi, quando você nasceu, essas coisas assim. Bem, eu nasci na cidade do Gorham, no estado do Maine, Estados Unidos, no dia 26 de novembro de 1827. E a minha mãe, ela antes de se casar, ela era professora. Depois que se casou, ela passou a somente a cuidar de nós, se dedicou somente à família. E o meu pai, Robert, ele era chapeleiro, fez essas belas cartolas. E ele também, além de ser chapeleiro, ele era fazendeiro. Bem, você agora falou um pouco da sua família, mas eu gostaria de saber aqui se você era sozinha ou tinha mais alguém na sua família? Não. Nossa família era em 10. Papai, mamãe e nós filhos eram em 8. 2 meninos e 6 meninas. Interessante, no caso você era... As caçulinhas, xodozinhos. Interessante, E a gente gostaria de saber também onde é que você estudava, né? Se você estudava mesmo na cidade que você nasceu ou se você foi para outra cidade, alguma coisa tipo assim. Não, nós tivemos que nos mudar para uma cidade maior, porque por profissões do meu pai, porque ele vendia as cartolas e nós precisamos de um estado maior. Então nós fomos para Portland, que era um estado maior do Maine. É interessante essa parte que você falou aí, mas eu acho que muitos de nós aqui estudamos, como eu mesmo estudei sua história com ninguém aqui, e a gente soube que você teve um acidente aí, um acidente que aconteceu lá nessa cidade que você estava estudando. Conte um pouco para nós a respeito desse acidente aí, como foi esse acidente que aconteceu, essas coisas. Eu tinha por volta dos 9 anos e quando eu estava voltando da escola, uma menina um pouco mais velha do que eu e minha irmã estavam voltando do colégio, quando essa menina começou a falar coisas, começou a nos xingar. Aí eu olhei para trás para ver se realmente era comigo. Mas ao eu olhar para trás, essa menina então jogou uma pedra. Quando ela jogou, bateu aqui assim, na região aqui assim do nariz. E então, neste momento, minha irmã ficou muito preocupada. E nesse momento ia passando um senhor. E ele perguntou se eu queria ajuda. Mas realmente, né, jamais vou sujar a charrete dele de sangue. Mas quando eu tentei anotar, realmente não consegui, fiquei tonta. Então ele me levou para casa. É interessante, e diz a história que você ficou inconsciente por quanto tempo assim? Umas 3 semanas. 3 semanas, né? E essas 3 semanas foi um período aí que o pai da Ellen White estava viajando, o Sr. Robert. E quando ele voltou dessa viagem, ele não conheceu a sua filha por causa do acidente, para você ver a gravidade do acidente, né? Foi muito grave. Mas, e aí, você continuou a estudar ou você teve que parar de estudar? Eu tentei continuar com os estudos, mas eu sentia muitas dores fortes de cabeça. Ao tentar ler e escrever, eu não conseguia, não dava, porque eu tremia muito a minha mão, e ao tremer a minha mão, eu também ficava assim meia que tonta, e acabava muitas vezes desmaiando. Bom, então no caso você teve que parar. Parar com os estudos. Ela parou. E agora eu quero falar para cada um de vocês que está aqui, que vocês ressaltem comigo que naquele tempo não havia hospitais, né? Não havia hospitais, então, e também era um processo muito grande assim para ter médicos. Qual era o processo? O médico ele estudava por muito tempo, e depois ele passava por um período de 3 meses para fazer uma prova. E se ele passasse nessa prova, ele exerceria ali a função de médico. Só que naquela época eram muitos doentes, então não tinha como o médico
atender essa demanda de várias pessoas. Então ela ficou um período aí passando por muita dificuldade, né? Mas só que eu gostaria de fazer uma pergunta para você também. E depois desse acidente, como foi que aconteceu a sua vida? Continuou a mesma coisa? Mudou? Uma vida que eu continuei assim, normal. Depois desse acidente, eu levei uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Mas, assim, a professora, vendo que aquela menina, com que ela tinha feito com você, no caso? foi, no caso que ela jogou aquela pedra para me casar, aí a professora, reconhecendo, fez com que ela me ajudasse em sala de aula. Entendo. Mas só que, mesmo que a professora pediu isso para ela, não dava. Eu tive que realmente romper os estudos. No caso, depois que você teve acidente, que você rompeu os estudos e que a professora tentou ali colocar aquela menina que tinha feito aquilo com você te ajudar, isso foi bom porque para sua vida ali espiritual, né? Relacionamento com a igreja. E interessante é saber que como é que você aceita essas coisas de o seu relacionamento espiritual, relacionamento com a igreja aumentou ou diminuiu, essas coisas assim? Eu era uma pessoa assim muito preocupada com a parte espiritual. Eu tinha meus sonhos e esses sonhos que eu tinha eram sonhos que me deixavam muito preocupada. E eles me perturbavam um pouco, porque eu não conseguia entendê-los. Então, eles me perturbavam um pouco. Essa perturbação, essa pessoa assim mesmo. Mas de alguma forma, esse acidente, ele te deixou assim, porque você achava assim que você não era apta para subir para o céu, né? E como é que foi essa experiência aí? Você não se achava assim tão boa de ir para o céu por causa desse negócio que aconteceu com você? Eu ouvia muito na época a falar sobre fogo, inferno. E isso me deixava um pouco aflita. Mas eu sentia isso, eu acho que Deus mandava isso para mim para que eu estivesse mais perto dele. Entendo. E só para ressaltar que você era da igreja metodista, não é isso? Igreja metodista. Todos nós éramos da igreja metodista. Você fazia essa parte dessa igreja e a gente ficou sabendo aí do pastor Stockman, né? Diga para nós aí o que foi que ele falou para você,